falar sobre lições de um deserto. Tá? Lições de um deserto. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, de Lucas, capítulo 4 de Lucas, versículo 1 e 2, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Amém. Muito obrigado. Irmãos, podem sentar. Lições de um deserto. Meus irmãos, você conhece deserto? Deserto só pelo nome, já nos vem à mente assim, um local difícil de você sobreviver nele. Por quê? Porque o deserto não tem vegetação, você não consegue plantar aqueles alimentos que nós ingerimos, você não consegue plantar no deserto. Não sei que você coma cacto, né? A gente vê como cacto. No deserto praticamente não tem nada que possa fazer com que o ser humano venha sobreviver no deserto. E a água também é escassa no deserto. Então, o deserto veio a simbolizar as dificuldades da vida. Então, hoje é comum quando alguém disser assim: ó, eu estou passando por um deserto, você já entender de cara que ele está passando por um momento de extrema dificuldade, um momento difícil. E eu pergunto: quem é de nós que não tem momento difícil? Eu pergunto então: quem é de nós que não tem um deserto para atravessar? E, mais ainda, quem é de nós que hoje não está vivendo nesse momento difícil? Quem é de nós que não está hoje vivendo num verdadeiro deserto? Amém? Meus irmãos, então o deserto passou a simbolizar momentos de dificuldade que vai sobrevir sobre todos nós. Não é só o Joãozinho nem a Mariazinha, todos nós estamos sujeitos a um momento difícil que ele pode vir a qualquer momento. E mesmo nós, como servos de Deus, não estamos isentos de que maus momentos venham sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o momento da nossa família. Então, lições existem, meus irmãos, quando você estiver atravessando um momento difícil. Haverá lições que Deus abre os nossos olhos para que quando nós estivermos no deserto, para nós que estamos hoje atravessando o deserto, que venhamos aprender as lições que Deus quer nos ensinar nesse lugar. Amém? Muito bem. Meus irmãos, olha aqui, ó, o texto que nós lemos. Eu não quero me deter aqui a comentar sobre, a discorrer sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi no deserto, os dias que ele ficou lá. Eu quero generalizar. Nós vamos aprender aqui o que o deserto nos proporciona. Por exemplo, se o deserto significa momentos difíceis, e nós, como servos de Deus, você que aceitou a Cristo como Salvador, Deus não vai te impedir de você passar por esse lugar. Aqui no texto nós vemos que foi o próprio Deus que conduziu o seu filho, olha só, seu filho para um lugar de deserto para ser tentado, porque Deus tinha algo para ensinar também para o seu filho, e Deus tem algo para ensinar para nós também. E nós, meus irmãos, que estamos no deserto, você que está no deserto, há como sobreviver no deserto, sim. Amém? Muito bem. Primeira coisa, se o deserto então faz parte também do plano de Deus para a nossa vida, e deserto é um lugar de dificuldade, o que nós vamos encontrar quando nós formos direcionados, levados por Deus para o deserto? Algumas coisas aqui, ó. Primeiro, quando nós estivermos no deserto, meu irmão, a primeira coisa que vai acontecer, vai haver a escassez daquilo que é supérfluo. Sabe o que o deserto tem? A escassez daquilo que é supérfluo. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas, meus irmãos, que nós vivemos sem elas. E essas coisas que nós vivemos sem elas, que às vezes nós damos tanta importância, essas coisas ficarão lá no deserto. Por quê? No deserto é o lugar da escassez daquilo que é supérfluo. O que mais? No deserto, meus irmãos, as coisas insignificantes morrem lá. As coisas insignificantes que às vezes nós damos tanta importância, que às vezes você dá tanta importância, que você luta tanto para conquistar, às vezes não tem significado algum. É coisa tão mera, porque o ser humano ele é tão bom, ele é tão complexo, ele é tão complicado, que às vezes ele dedica a vida toda
irmãos, que as pessoas mudam, às vezes a fama, às vezes o querer aparecer, às vezes o nome em destaque. No deserto, meu irmão, tudo isso vai ficar lá. No deserto, a escassez do supérfluo. O que mais? Deserto. Só quem tem valor sublime vai sobreviver no deserto. Só quem tem valor sublime vai sobreviver no deserto. O que é importante para você? O que é tão importante que você dedica a sua vida toda, dedica o seu tempo todo? O que é tão importante para você? Tem pessoas que não valorizam nem a família que tem. Dedicam tanto esforço para satisfazer os amigos, para mostrar uma aparência para os vizinhos, para mostrar que tem alguma coisa para os vizinhos, mas esquece de valorizar, às vezes, as pessoas que estão do lado dele. No deserto, meus irmãos, nós vamos aprender a ficar com aquilo que tem valor eterno. É por isso que existem os desertos. E é por isso que nós muitas vezes iremos lá para esse lugar, para a gente abandonar certas coisas que nós colocamos como ideais da nossa vida, mas que não tem um valor eterno, não é tão sublime a coisa assim. Deserto, lugar onde a escassez do supérfluo. E mais, tem coisas na vida, meus irmãos, que são muito maiores do que o comer e beber. Tem coisas na vida que nós precisamos aprender que é muito mais do que o vestir. Tem coisas na vida, às vezes a gente jovem, por exemplo, tem essa tendência de querer sempre andar na moda. Ele não sossega, meu irmão, quando não comprar um sapato que na loja e ganha 10 reais, vai lá, faz uma conta de 100. Por quê? Porque ele está tão atrelado com aquilo que se ele ficasse naquele sapato, parece que ele vai morrer. No deserto, meu irmão, nós aprendemos a deixar isso de lado. Nós aprendemos a valorizar aquilo que é sublime. Bendito o deserto quando Deus nos conduz a Ele. O que é importante para você? O que você dá tanto valor? O que você dedica todo o seu esforço? O que você dedica todo o seu tempo? O que te rouba o som? Tem algum valor? Tem algum valor? Sublime isso? Isso é um grande ideal? Ou é somente para aparecer para os outros? É somente para mostrar que pode, para mostrar que é, para aparentar que é alguma coisa? Você não precisa disso. Existem coisas maiores. No deserto é o lugar onde as coisas pequenas morrerão e as coisas grandes aparecerão. É nesse lugar que Deus às vezes nos conduz. É nesse lugar que às vezes nós temos que ir para aprender a valorizar aquilo que é sublime, a deixar de lado aquilo que é supérfluo e aquilo que não tem importância. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais que nós encontramos no deserto? Tem lá no deserto a escassez do supérfluo. O que mais que tem no deserto? No deserto tem a tentação. Aleluia. A tentação. Sabe o que é a tentação? Quando nós estamos no deserto, quando você passar pelo deserto, talvez você não esteja, mas se você tem ideais na vida, se você tem projetos na sua vida, projetos sublimes, coisa grande, não essa mesquinharia que tem por aí, que as pessoas correm atrás todos os dias, que passam no esquecimento, a manchete no jornal, o jornal envelhece. Tem coisas mais sublimes, tem coisas maiores. E meu irmão, no deserto, além da escassez do supérfluo, nós temos lá, segundo lugar, a tentação. Sabe quem está lá? No deserto. O tentador está lá. O diabo está lá. Aleluia. O diabo vai aparecer lá no deserto. Eu não sei em que momento você se encontra agora. Eu não sei se você está no deserto. Eu não sei se o diabo já apareceu para você lá. Deus me livre o diabo aparecer. Eu não estou dizendo um personagem, um lobisomem, um monstro, um ET do outro planeta. Não. Eu estou dizendo, meu irmão, aquele momento difícil que só você se sente, você já se sente sozinho. E num lugar desse, meu irmão, é os problemas, é a dificuldade. E aí a única coisa que vem na sua mente, às vezes o mensageiro do capeta vai lá dizer para você assim, ó, não adianta, tá vendo aí, ó, você não busca Deus, você não é da igreja, você não faz campanha, e aí, ó, quanto mais você reza, mais a assombração te aparece. Não está na hora de você largar mão disso tudo. Aleluia. Talvez o diabo já apareceu para você hoje, talvez já apareceu essa semana, e sussurrou no seu ouvido,
que não adianta crer em Deus, que tudo que a gente fala aqui é mentira, que tudo que a gente disse aqui não adianta de nada, para você não adiantou nada, talvez para você não tenha adiantado de nada por enquanto. No deserto, o tentador aparece lá, tem escassez do breve, e tem a tentação, e o diabo, o tentador, vai aparecer lá. Aleluia. Meu irmão, talvez hoje você esteja com o diabo no seu caminho. O diabo da descrença, mandando você jogar o barraco, desarmar o barraco, jogar a toalha, desistir, descrer uma vez. Talvez se fosse melhor, talvez assim do jeito que está, eu vou passar uma noitada, vou passar uma parte, vou encher a cara, e amanhã vai estar tudo normal, vai estar tudo bem, vai estar na hora, vai voltar tudo de novo. Aleluia. Está na hora, meu irmão, de você parar de viver de ilusão. A festa acaba, as luzes se apagam. E o que vai sobrar para você no outro dia? O negócio, o dinheiro que gastou, da ressaca incurável, do chazinho que a mamãe tem que fazer, do chá de osma. No deserto é assim. Os fracos, meu irmão, cedem a tentação. Os fracos cedem a tentação do diabo. Os fracos cedem a sugestão do diabo. Mas eu creio que aqui tem alguém que crê em Deus, que mesmo no deserto, mesmo que apareça um capeta lá, te sugerindo algo, você diz: eu ficarei firme com meu Deus. Deus por certo há de me ajudar. Deus por certo há de cumprir aquilo que diz a sua palavra. Não importa o que venha a acontecer, Deus está comigo. Embora eu não veja, embora eu não sinta nada, está escrito e assim há de ser. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais que você no deserto, tem a tentação, o diabo aparece lá. Segundo, a nossa carne está lá no deserto também. Não é só o diabo que aparece lá. A tentação não vem só para o diabo, a nossa carne está lá também. E sabe o que é a nossa carne? É o nosso ego. É nós olhando para nós mesmos assim, às vezes olhando no espelho dizendo assim para nós mesmos: o que eu, fulano de tal da Silva Saulo, eu passando por isso? O que estão fazendo, dizendo de mim, que agora eles vão ver só quando dá falta por cima? É o nosso orgulho próprio, a nossa vaidade pessoal. Está lá também no deserto. Aleluia. E a nossa carne, meu irmão, é um adversário tremendo. Para que você que quer crer em Deus, a sua carne não é só o diabo, é a nossa carne. É a carne que eu digo, a nossa inclinação. É a nossa inclinação para achar facilidades, para encontrar os atalhos da vida, para procurar um outro jeito, uma outra forma, um outro meio. É para dar escapadinha aqui, escapadinha ali, e depois vir com a maior desculpa da expressão, a maior cara de pau, se apresentar de novo como se nada tivesse acontecido. O deserto tem tentador, aparece lá, também aparece lá na nossa cara, o nosso ego, o nosso homem carnal, aquele que não quer se dobrar, aquele que quer destaque, aquele que quer aparecer, aquele que nunca quer ficar por trás dos outros. Não, eu tenho que estar, a nossa carne aparece lá, eu tenho que ver meu nome estampado, eu tenho que estar na manchete, eu tenho que estar, eu sei que todo mundo tem que me ver, todo mundo tem que me aplaudir. No deserto, meu irmão, você não quer admitir. No deserto a gente não quer admitir que perdeu. No deserto a gente não quer admitir que errou. No deserto a gente tem que levantar a cabeça assim, fazer de conta que nada aconteceu, que estamos todos certinho. No deserto a gente não quer pedir perdão. No deserto você não quer perdoar, porque a tua carne vai aflorar lá nessa hora. Tem mais? Sabe o que mais que tem no deserto? Lá, nesse lugar, vai se revelar a fé de verdade. Aleluia. Fé de verdade. O que é fé de verdade? É você crer naquilo que você não vê. É você crer naquilo que você não enxerga. É você trilhar por um caminho que às vezes você não vê. A rua não vê estrada, você só vê pedra. E você olha, não tem ninguém. Outra coisa, meu irmão, no deserto geralmente não vai aparecer lá teus amigos. Amigo não aparece lá no deserto. Aparece o diabo, aparece o tentador, aparece a nossa carne. Amigo dificilmente aparece lá. Sabe quem aparece lá? O tentador acusador.
acontece no deserto. E é no deserto que a gente conhece amigo de verdade. É no deserto que a gente conhece amigo de verdade. Por isso que é bom, às vezes, meus irmãos, é difícil. Quem é que gosta de um momento desse? Ninguém. Mas lá você vai saber quem é que é um amigo de verdade. Quem gosta de você de verdade. Aleluia. Então agora, você que está passando no deserto, não pense que eu estou passando aquela maravilha também, não. Eu falo de boca cheia. Isso que eu falo aqui, que eu estou vivendo. Estou passando no deserto igualzinho a você, então. Tá? A mesma dimensão, talvez maior. E não faz um dia, já faz um bom tempo. E aí, meu irmão, que todo mundo sugere para você, a tua carne, o capeta, e os amigos nunca aparecem lá, aparecem os inimigos. Para te desanimar, para dizer, não, aí o que adianta? O que você pensa? E aí você que um dia confiou em Deus, e orou a Deus, e disse assim, meu Deus, eu vou colocar a minha vida no teu altar. Custe o que custar. E Deus te mostrou por revelação, por pregação, lá no íntimo de você, um lugar que Ele quer colocar você. Até você olha no deserto e você olha a distância daquilo que Deus disse, daquilo que disseram, daquilo que pregaram, e aonde você está, e aí aparece lá, tudo assim, não vai adiantar, não vai chegar, isso é ilusão, é coisa da tua cabeça. Meu irmão, você que pensa em servir a Deus de maneira sublime, de entrega total, quando você estiver no deserto, não morra sua fé nesse lugar. Amigos não aparecerão lá dificilmente, você não vai encontrar ninguém, mas aí que a fé vai se manifestar. É aí que você vai dizer, ó Deus, não tem ninguém comigo, ninguém me ajuda, eu não posso contar com ninguém, eu só conto contigo. E eu orei aqui, se for preciso, mas não vou deixar de crer em ti. É no deserto que a fé verdadeira se manifesta. Meu irmão, que fé é a sua? Você crê em Deus? Você quer só naquilo que Deus tem para te dar? Você vem aqui porque você quer ter uma vida dedicada a Deus? Ou você vem aqui buscar os tesouros dessa terra, deste mundo, que Deus pode te dar? Aleluia. Aleluia. Deus tem bênção para você aqui sim também, mas existe algo maior do que essa coisa terrena, que a traça consome, que uma sepultura leva junto. Sua história, meu irmão, dependendo dela, a sepultura vai levar. E o melhor de você, sabe o que vai acontecer? Por maior destaque que você tenha, vai ser uma estátua lá numa praça, fria, gelada, os povos sentarem e fazer aquilo lá em cima. Então existe algo melhor do que uma estátua no meio da praça, para que todo mundo veja a gente lá aqui, fulano de tal, isso, fez aquilo. O bronze frio daquela estátua, isso é ali. Existe um ideal maior, meu irmão. Existe um projeto de Deus para você. Existe um ideal de Deus na sua vida. É por isso que até hoje o diabo tentou te tirar aqui, te tentou de várias maneiras, de diversas formas, você sabe muito bem, te tirar aqui e te amarrar para que você nunca mais viesse aqui. Sabe por quê? A partir do momento que você vem aqui, você vai ouvir palavras de Deus, e se você deixar, o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida e vai mostrar para você que existe um ideal melhor para você. Está difícil, mas aí que a fé se manifesta. Aí me mostra quem você é de verdade. Eu gosto muito do hino dos jovens que estão aqui, quando botaram Sadraque e Mesaque lá na fornalha. O hino diz assim: estão duvidando de mim, então traga a fornalha e me coloquem à prova para ver se eu não sou fiel. É nessa hora, meu irmão, no deserto, que venha para mostrar quem eu sou. Pode ninguém me dar valor, pode ninguém valorizar, mas você tem fé em Deus, e que venha a fornalha, você provará que crê em Deus. Aleluia. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui não estão aqui só por causa da bênção material de Deus. Não estão aqui só para ganhar um carro zero, só para ganhar um salário melhor. Eu sei que tem gente que está aqui porque ama a Deus, crê em Deus e quer a companhia de Deus, mesmo que não venha um carro zero, mesmo que não venha a mansão desejada. Deus vem, Deus está com você. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Lições do deserto. O que mais? Escassez do supérfluo. A tentação. Terceiro lugar, deserto. Tem também um tempo determinado. Deserto tem um tempo determinado. Meu irmão, não é para sempre. Vai acabar. Vai passar. Dura um ano já, dura, mas vai acabar. Sabe por quê? Porque deserto tem um tempo determinado. Nem sempre vai ser só sofrimento. E se você que serve a Deus, entregou a sua vida para Deus, tem um tempo determinado, sim. Há de acabar, sim. Há de findar, sim, o seu deserto. Há depois do deserto, meu irmão, um lugar de águas tranquilas, onde haverá refrigério para a nossa alma. Aleluia. Aleluia. Tem um tempo determinado. Você conhece? Alguns podem durar mais, existem, assim como tem o deserto do Saara, que é enorme. Aqui no Brasil tem um desertozinho pequeno. Então alguns desertos você vai atravessar com mais facilidade porque ele é mais curto. Mas haverá sempre um deserto, que é o grande, que vai ser um desafio para a sua vida, vai ser um diferencial para nós. Se nós passarmos do outro lado desse deserto, sairemos diferentes. Vai haver uma mudança que vai mudar toda a nossa história, toda a nossa vida. Haverá desertozinhos pequenos que você vai atravessar, mas eles não vão ter tanto impacto na sua vida ou no seu ministério. O deserto grande, demorado, é esse que Deus vai nos mudar. É esse que, quando findar, nós seremos transformados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem um tempo determinado. O de Sadraque, Mesaque e Abednego durou um momento. Disseram para eles: olha aqui, ó, quando tocar a corneta, todo mundo tem que se ajoelhar. Eles não se ajoelharam. Durou um momento. Quem não se ajoelha, não. Então olha aqui essa fornalha. Olha aqui, ó. Fulano, nós não vamos nos dobrar para você. E olha, mesmo que nosso Deus não nos livre das tuas mãos, nós não vamos nos dobrar para você. Nós vamos confiar em Deus. Esse deserto durou poucas horas, talvez. Mas, por exemplo, o de Jesus aqui, meus irmãos, 40 dias e 40 noites. Aleluia. Eu não sei quanto tempo faz o seu, mas há de findar também. O de Sadraque acabou. O de Jesus aqui também acabou. E o de Jó entrando. Quanto tempo? E o de Jó? Aleluia. Quanto tempo durou? Talvez o seu não dure um momento, não dure uma semana, não dure só um mês. Talvez já faz alguns anos que você está lutando, pegando, meio fraco, meio desanimado. Meus irmãos, nós somos carne. Ninguém aqui é super Deus, ninguém aqui é super homem. Então não se envergonhe se às vezes a dúvida vier sobre você. Só não permaneça com ela, não morra com a dúvida. Aleluia. Tem um tempo determinado. Sadraque, um momento. Jesus, 40 dias e 40 noites. Jó e José, então. E José não eram homens de Deus como você, não professavam a fé como você, professavam sim, olha. E Jesus, então, ele precisava ser conduzido para lá, precisava sim, sabe por quê? Mas ele não era Deus que tinha formado a forma humana, assim como eu e você. Ele não poderia ficar isento. Como seria um profeta de Deus? Como seria alguém que ministraria a cura, se não sabia o que era doença? Como ministraria o amor se ele não conhecesse o ódio das pessoas? Ele precisava sentir na pele, como sacerdote, como sumo sacerdote que seria. Ele precisava conhecer as fraquezas humanas, ele precisava conhecer a nossa fragilidade, para poder interceder por nós. E para quando nós chegássemos no momento em que nós passássemos por dificuldade, ele dizia assim para nós: olha, fique firme, porque eu conheço o que você passa, porque eu já passei também. Aleluia. Aleluia.
aleluia, tem um tempo determinado. Não sei quanto tempo vai ser o seu. E meus irmãos, sabe o que? Desculpe a expressão da franqueza. Sabe o que às vezes me dá um repúdio? É que muitas pessoas, às vezes, eu digo assim para nós aqui, os irmãos que querem ser pregadores, os jovens aqui, ó, tá? Tem gente que chega aqui, meu irmão, parece que é um circo, parece que é um picadeiro. Vem aqui fazer mentira, contar promessa, mentir coisa que ele sabe que não é de verdade. E aí você sofrendo, vendo coisa e você confia, acredita numa pregação mentirosa de um cara que pegou da internet, sei lá o quê, que quer imitar feiticeiro, que quer imitar coisa, e vem aqui com utopia pura, e você se anima, e amanhã não acontece nada. Aleluia. Viu, meus irmãos, aquilo que você ouve? Quantas vezes botaram a mão na tua cabeça de contar um monte de coisa e até hoje não aconteceu? Sabe por quê? Infelizmente tem gente aí mentindo, pregando que Deus não mandou pregar, falando que Deus não mandou falar, confundindo as pessoas, enganando as pessoas. Aleluia. Eu quero, meus irmãos, que Deus só deixe eu falar aquilo que é de Deus de verdade. Senhor, eu quero ficar louco. Se um dia, meu irmão, eu falar alguma coisa que não vem edificar a sua vida, ou para bem, para te alertar, para te puxar a orelha, primeiro vai puxar a minha, porque eu só vou falar depois que Deus falar para mim. Aleluia. Tem um tempo determinado. Calma, meu irmão, não sei quantos anos faz, não sei quanto tempo faz, mas vai acabar, vai passar, vida, vai passar, e você vai ver, e você vai voltar a sorrir de novo. O tempo ruim vai passar, a tempestade que nós vemos aqui, talvez amanhã já esteja um dia ensolarado, a tempestade da nossa vida, o deserto da nossa vida, talvez amanhã, talvez muito em breve, haverá um sol brilhando, e haverá uma terra fértil sobre nós, diante de nós, um caminho cheio de águas, onde não é mais deserto, e onde não haverá mais seca. Quarto lugar, que mais que tem no deserto? Olha, primeiro foi a escassez, segundo a tentação, terceiro o tempo determinado, quarto, sabe o que mais que tem no deserto? Tem Deus conosco. Tem Deus conosco, Deus está nisso aqui, está assim. Aleluia. Está assim, ora. Vai dizer que Deus não estava com José na cadeia, estava assim também. Ele não fazia nada, mas ele estava lá. Ele assistia, não interferiu em nada, só na vazia, mas ele estava lá. Aleluia, Deus está lá. Deus está nesse momento na sua vida, nesse deserto que você está atravessando. No deserto que eu atravesso, Deus está lá também. Eu não vejo, eu não contemplo, eu não sinto, porque tem horas que a gente não vai sentir nada. Tem horas que nós temos que viver de fé, não é por sentimento. Quer dizer, sempre temos que viver por fé, não é por sentimento, meu irmão. Porque o sentimento, se contar uma história triste, é alegre, eu sorri. Se contar uma história triste, eu choro. O sentimento é assim. Se contar aqui, meu irmão, uma poesia maravilhosa, todo mundo vai chorar também. O ser humano é emotivo. Aleluia. Fé é diferente de sentimento. Fé não é sentimentalismo barato, como estão explorando por aí. Aleluia. Fé, meu irmão, é crer em Deus, saber que Ele está comigo, saber que Ele está com você nesse deserto. Ora, você não entregou a sua vida para Ele? Ora, será que Deus é mentiroso? Será que Deus não é capaz de cumprir o que Ele diz ali, que estaria conosco todos os dias? Meus irmãos, se isso chegar a acontecer, nós somos os maiores farsantes dessa terra. Nós seremos aqui os maiores falsos profetas que essa terra já viu. Está escrito, meu irmão, creia, no deserto, embora você não veja, Deus está conosco. Aleluia. Deus está com você, meu irmão, embora você não veja, embora não saia ninguém daqui rodopiando e vai lá e coloque a mão na tua cabeça e fale, língua e rodopeia e sapateie para você se alegrar e amanhã não acontecer nada de novo. Não, como foi cantado aqui no silêncio, no silêncio. O silêncio de Deus estava lá. Aleluia. Jesus estava lá. Diz que estava, se você ver o texto, cheio de demônio, cheio do meio de bestas feras. Mas diz que anjos de Deus estavam lá. Ele não via, mas ele via. E aí, quando
O diabo diz para ele: olha aqui, ó, faça isso. Ele diz: não, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei, irmão, quando a gente está no deserto, até a fome vai embora. Às vezes a esposa chega lá: vem almoçar, você vai ficar com lentinha, então tem cafezinho com bolachinha, você fica rodinho, mas come de que jeito? No deserto, até a fome vai embora. Aleluia. No deserto, sai a fome, vai a sede, a gente às vezes não sabe nem quantas horas sua esposa está lá, jogada no canto lá, buscando a Deus, não sabe se passa dia, passa noite, você não pega nada. Você não se importa com aquilo que é daqui. Aleluia. Deserto, meu irmão, tem filhos conosco, assistindo sem interferir. Só para interferir na hora certa. Talvez não chegue a hora de Deus meter a mão na tua causa, não. Talvez não seja a hora ainda de Deus cumprir aquela campanha que você faz, não sei quantos dias ou quantos meses. Você já fez aqui umas 10. Talvez não seja a hora, sabe por quê? Talvez você não esteja preparado para aquilo que você pede, para ganhar uma mão, jogar fora uma outra, te tomar com a outra. O que mais? Tem Deus conosco, assistindo sem interferir e assistindo até o momento certo. Vai chegar a hora que Deus há de te surpreender. Chega a hora que Deus vai te surpreender. Chega a hora que eu virei e você verá que um milagre assim do dia para a noite, e todo mundo vai dizer: foi Deus, e você vai entender: só mesmo Deus para fazer isso por mim. Sim, meu irmão, você está no deserto, mas Deus está lá. Você pode não ver, você só vê o sofrimento, o abatimento da alma, a angústia da alma, que até o sol foge, mas Deus está lá. Está escrito, creia no que está escrito. Aleluia. Quinto lugar, já estou parando. Depois eu vou terminar agora. Quinto lugar, depois do deserto, tem um novo tempo para a sua vida. Um novo tempo para a sua vida. Depois do deserto, quando Jesus saiu, um ano depois, ele passou pela Galileia, e quando ele dizia uma palavra, vinde a mim, a multidão corria após ele. Sabe por quê? Porque estava ali agora alguém experimentado nos trabalhos, alguém experimentado nos sofrimentos, alguém que sabia entender o sofrimento e a dor humana, e agora sabia que estava ali pessoas amarguradas e abatidas, e ele sabia a palavra certa para dizer para eles, para dizer assim: olha, a vida de vocês tem sido deserto, mas Deus, vosso Pai, o nosso Pai está conosco. Deus deseja tomar você nos braços e deseja abençoar a sua vida. Aleluia. Jesus estava sendo preparado, tinha uma grande missão, precisava também de um grande deserto. Você não sabe, não é capaz de visualizar e nem de imaginar o que Deus tem preparado para você, mas há um deserto que você terá que atravessar. Sabe por quê? Porque é no deserto que veio, depois do deserto, um novo tempo para a nossa vida. Jó, você conhece, passou por um deserto terrível. E olha, meus irmãos, eu, no início, mais jovenzinho, quando Jó duvidou de Deus, você vai lembrar que pregava e dizia assim: olha só, já duvidou de Deus, que eu não sabia nem a metade, não sabia nem o que é sofrer. Hoje eu digo: é um cara de fé mesmo, de verdade. Meu irmão, tem coisas que nós só aprendemos quando Deus nos leva para lá. Aleluia. Existe um ministério para você, jovem, meu irmão que está aqui. Existe um ministério de Deus, existe gente sofredora nesse mundo, mas não é um disfarce, não é uma coisa que vai acontecer eles, não. É alguém que vai aprender na pele o que é sofrer, o que é deserto, para ter palavra para dizer para essa gente. É depois do deserto que a plenitude do ministério que Deus tem para nós vai se manifestar. Aleluia. Então, meu irmão, visualize. Deus sabe dos seus pensamentos, Deus sabe como é que você vê hoje, Deus sabe o que você tem desejo de ser lá no seu coração. Por isso as dificuldades, Deus sabe, você já contou para Deus. Por isso minhas dificuldades, sabe por quê? Porque Deus tem que te montar, meu irmão. Por mais milionário que você seja, se seu filho de 3 anos tem que pedir uma Ferrari, mesmo que você tenha condição de dar, você vai dar para ele, porque ele vai se mandar e não sabe o valor que tem. Por isso que
às vezes Deus ainda não te deu, porque você precisa amadurecer, você precisa melhorar. Meu irmão, o deserto fala de nós, homens melhores, seres humanos melhores, uma mulher melhor, um parceiro, um amigo melhor. É para isso que tem o deserto. É no deserto que Deus nos volta, é no deserto, meus irmãos, que Deus tira aquilo que é ruim de nós, que às vezes nós pensamos que é bom e não é. Aleluia. Tem um novo tempo após o deserto. Jó teve um novo. José foi governador do Egito. Governador era, sabe o quê? Para preservar o seu povo e a sua gente, porque senão aquele povo seria exterminado. E daquele povo viria o Messias, que hoje foi o nosso Salvador, e por causa dele nós estamos aqui. Então você não é capaz de imaginar, meu irmão, a dimensão daquilo que você está passando. Você não é capaz de imaginar. Por isso, filho, haverá um tempo melhor depois do deserto. Para concluir, por favor, irmãos, coloque-se em pé. Para finalizar, para você entender o porquê do deserto, o porquê da dificuldade que você enfrenta. Será que Deus não quer preparar você para uma coisa melhor? Será que Deus não quer fazer de você um ser humano melhor? Será que Deus não quer fazer alguém, meu irmão, que vai consolar os que choram? Será que Deus não quer fazer de você alguém que vai dizer palavras de ânimo para aquele que está cansado? Aleluia. Para encerrar aqui, concluindo, duas coisas só, tá? Para encerrar. Primeiro, não vá para o deserto sozinho. Não vá para o deserto sozinho. Sim, como é que é isso? Eu posso ir para o deserto assim? Pode. Eu posso arrumar um deserto para mim sem ser Deus que me conduz. Sabe como, meu irmão? Dependendo da minha ação, dependendo da minha atitude, eu vou cavar talvez até uma sepultura no deserto. Davi cavou uma sepultura, quase cavou uma sepultura. Foi no deserto. Foi Deus que levou ele para lá? Não, ele foi sozinho. Então, meu irmão, saiba separar. Esse deserto foi você que foi para lá sozinho? Ou foi Deus que te conduziu? Quando Deus nos conduz é uma bênção, mas se nós formos para Ele sozinho, também, meu irmão, Deus nos ouvirá e Deus pode mudar e nos sustentar nesse lugar. Então, para concluir, duas coisas. Primeiro, não vá para o deserto sozinho. E a segunda coisa, não perca Deus lá no deserto, tá? Não vá para o deserto sozinho. Segundo, não perca Deus no deserto, tá? Você entendeu? Eu quero orar. Se você quer oração, quero que você venha aqui. Não vamos insistir, fazer emocionalismo barato aqui. Se você quiser oração de verdade, se você confia em Deus na sua frente, e você ama a Deus, porque é coisa fácil, meu irmão. Se no deserto a gente resmungar e reclamar. O povo de Israel no deserto tive correndo, o povo sabe por quê? Porque era muito uma boca para blasfemar. Meu irmão, às vezes é difícil a gente suportar o deserto. Às vezes a gente quer ser um monte de coisa. A gente quer sair chutando. Às vezes dá vontade de a gente colocar uma luva de boxe, colocar um saco daquele de areia e soltar, parece que a gente vai se sentir melhor. Não é mesmo? Não você. Se Deus está com você, se você está com Deus, esse deserto será atravessado. Esse deserto tem tempo determinado e ele vai acabar. E depois do deserto você vai ver como você sairá de lá melhor ser humano, melhor amigo, melhor homem, melhor mulher e melhor servo de Deus. Aleluia. Pastor, olha, pastor. Aleluia, nós vamos orar, meus irmãos. E eu fiz questão de marcar aqui quando o pastor Garoto pregava. Ele já pregou, só vou falar o que ele pregou. E o Espírito Deus falou no meu coração para reforçar para vocês orar. Não se conduza ao deserto, irmão. Só se Jesus me conduzir. Tem gente que está indo para o deserto por conta própria, provocando uma situação para o deserto. É melhor ir quando Deus nos manda. Aleluia. Mas essa noite, se você está nessa condição do deserto, nós vamos orar. Eu quero pedir para o pastor Zerador também, para o irmão Zenaldo, se colocar as mãos sobre cada irmão aqui. E nós vamos declarar a bênção, irmão. Se você está vivendo nesse deserto,
o Senhor aí onde você está, nesse vale, nessa universidade, Deus vai te abençoar, vai te moldar onde você está. E eu creio que experiências maravilhosas você terá nesse deserto. Meus filhos serão abençoados em nome de